Oi, essa é a continuação do vídeo 10 coisas que todo iniciante deve saber sobre Libras. Número 6. Regionalismo. Em toda língua é muito comum que haja regionalismo, seja numa língua oral, como o português, e também numa língua de sinais, como a Libras. Só que na língua de sinais esse regionalismo é mais forte. Por quê? Eu explico. Porque só em 2002 que a língua ganhou esse status de idioma oficial. Até então era só um sistema primitivo, considerado primitivo de comunicação. E como o Brasil é um país gigante e haviam várias comunidades de surdos isoladas, cada comunidade começou a criar alguns sinais diferentes, algumas gírias, alguns termos específicos e às vezes não se comunicavam plenamente de um extremo do país ao outro. Em 2002, com essa padronização, o reconhecimento linguístico, houve essas tentativas de padronizar, mas ainda assim ficaram muito marcado esse regionalismo. Por exemplo, o sinal de chegar. Em Minas Gerais se usa assim. Em São Paulo se usa assim. A cor verde em Minas se usa assim. Em São Paulo se usa assim. Ou seja, tem o mesmo significado, mas o significante é diferente. O sinal ele expressa a mesma ideia, só que ele é executado de uma forma diferente por causa da cultura, do processo de formação do sinal que essa língua sofreu ao longo de todo esse tempo e que, eu repito, é natural que as línguas se modifiquem, criem termos novos, criem sinais novos, sinais da própria comunidade, então o regionalismo é muito presente. Número 7. Muitas pessoas confundem. Nós aprendemos a vida toda que este sinal, ou este sinal, é o sinal de Libras, de Língua Brasileira de Sinais. Mas está errado. Este sinal significa língua de sinais. Pode ser de qualquer país. O sinal da Língua Brasileira de Sinais é esse. Ou então, esse, que significa fluência pelas mãos. Então, se eu quero falar das línguas de sinais, da língua americana de sinais, da língua francesa de sinais, eu uso esse sinal. Se eu quiser falar da língua brasileira de sinais, que é o que nós estamos estudando, eu uso esse sinal ou esse sinal. Muito importante lembrar disso. Número 8. É proibido, é um termo preconceituoso, usar a expressão surdo-mudo. Eu acredito que todo mundo que começou seus estudos, uma vez ou outra, já usou. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia de curso, eu perguntei para o meu professor surdo, com um intérprete ouvinte, alguma coisa sobre surdo-mudo. Eu fui repreendido na hora, porque o surdo não é mudo. Aí eu descobri que surdez são deficiências auditivas e mudez são deficiências nas cordas vocais. Então quem nasce surdo nem sempre é mudo. E quem nasce mudo nem sempre é surdo. Os surdos ganharam esse termo surdo-mudo por uma questão de preconceito. As pessoas achavam que os surdos não tinham língua, não se comunicavam, então eles eram mudos. Então esse termo é um termo pejorativo e não deve ser usado. Apague essa ideia. O termo correto é somente surdo, não surdo-mudo. 9. 70% dos surdos não sabem português e só 30% dos surdos sabem, mas ainda assim têm dificuldades. O português, para nós, vocês que estão no Brasil, nasceram no Brasil, é a nossa língua 1, a nossa língua materna, onde nós aprendemos a nos comunicar, os sentimentos, é cheia de significado para nós. Para o surdo, a língua materna dele é a Libras. Assim como nós, quando estamos aprendendo, temos muitas dificuldades em sinais, em fluência, o surdo ele tem dificuldades em português. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com um surdo, por escrito, por exemplo, eles vão escrever um português muito rabiscado, vão comer alguns conectivos, não vão usar verbos, vão trocar a ordem da frase. E tanto para eles lerem como para escreverem é extremamente difícil, porque não é uma língua natural para os surdos. Para nós é natural porque nós fazemos a alta correção a todo instante. Ops, não é chapéu, não é chapéu, é chapéu. Nós temos o retorno auditivo, uma memória auditiva e isso facilita a nossa assimilação. O surdo, ele não tem retorno auditivo, ele não tem memória auditiva. Tudo dele é puramente visual. Então essa língua oral, que é o português que nós falamos com dificuldade, para o surdo, por viver em uma cultura puramente visual e não ter o retorno auditivo, é imensamente difícil. Número 10. Metáforas.
nós devemos evitar as metáforas da língua portuguesa na língua de sinais, porque o surdo não entende. Por exemplo, a casa caiu, o homem caiu do cavalo. Isso não existe. O surdo vai perguntar: o homem que caiu do cavalo, ele morreu? Ele se machucou? Porque para o surdo é literal. A gente precisa mostrar o significado. Mostre a verdade. Insiste. Ame. É importante obedecer. Sempre você tem que mostrar a lição de moral da metáfora e nunca o que essas figuras de linguagem querem dizer. Ok? Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixe joinha no vídeo e se inscreva no canal. Isso nos dá uma força gigante.